Oferecimento Potiporã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Hoje, a gente continua o nosso tour para a unidade de pós-larva Potiporã, em Touros, no Rio Grande do Norte. A UPL foi adquirida há 7 anos pelo empresário cearense Cristiano Maia e emprega 200 pessoas. A maior parte das larvas produzidas aqui vai para as fazendas de camarão do grupo Potiporã Samaria, no estado Potiguar e no Ceará. No programa anterior, você conheceu o setor de maturação, onde ficam os camarões reprodutores. Lá, surgem os náupilos, que são as larvas que acabaram de sair dos ovos. São 50 milhões de náupilos por dia. Agora, a gente te leva até o setor de larvicultura. Aqui recebe os náupilos que vieram da maturação. Um ciclo de larvicultura dura em média de 18 a 20 dias. O animal ele vai transitando entre os diversos estágios, cujos nomes técnicos são zoea, mises, e só depois eles viram uma pós-larva. Seus dias são contados comercialmente a partir do estágio de pós-larva, então a gente comumente chama PL1, PL2, PL3, e o que comercializamos no Brasil de uma maneira geral é a PL10 a PL12. Foi preciso desenvolver uma logística especial para enviar os milhões de larvas produzidos todo mês. Nós temos uma capacidade de produção de até 800 milhões de pós-larvas mês. Hoje estamos produzindo 350 milhões. Cerca de 70% do que produzimos são para as fazendas do próprio Grupo Samaria. Esses outros 30% nós atendemos o mercado. Hoje nós atendemos desde a Bahia até o Pará. Esses animais, eles embarcam em caixas isotérmicas que recebem a água e a temperatura é controlada e recebem também aporte de oxigênio e viajam em sua grande totalidade por transporte rodoviário, podendo também para longas distâncias, como o sul do Brasil, a gente atender por via aérea. Esses animais se adaptaram às condições do Brasil e hoje ele é um camarão que a gente atende tanto clientes de salinidade zero, quanto clientes de águas hipersalinas, como 60, 70 partes de sal. O setor de larvicultura é coordenado pelo técnico em aquicultura, João Marcos. No meu dia a dia, eu chego e vou avaliar a qualidade do animal, da água e da ração. Ver no tanque como os animais estão se comportando. Se eles estão bem ou se está faltando alguma ração ou se tem algum excesso de químico na água. A gente também realiza análise da água e análise do animal, tudo isso visualmente. Após essa análise visualmente, a gente passa esses dados para o controle de qualidade e pede para ele fazer uma avaliação micro e ver onde a gente pode melhorar a situação do animal. Também temos um acompanhamento com software no computador. A gente pega esses dados e passa para os computadores e os computadores geram dados, umas respostas que a gente necessita. O técnico explica qual o procedimento adotado quando algum problema é detectado na avaliação visual. A gente traz uma amostra desse animal até o microscópio e tenta entender o que está causando esse problema, que seja na água, ou falta de ração, excesso de ração, ou qualquer outro químico que esteja, ou do animal mesmo. A gente procura identificar, a gente vê o problema visualmente e para ter uma certeza maior, a gente traz a amostra para o microscópio e faz uma análise mais completa. Daí a gente toma uma decisão. João Marcos fala mais sobre a alimentação usada na unidade de pós-larvas. Aqui no laboratório a gente usa rações específicas para cada estágio. Dependendo do estágio, existe uma ração para cada tipo de animal. Essas rações são praticamente todas importadas. A gente não tem ração nacional, são praticamente todas importadas e a gente procura usar sempre a de melhor qualidade. O controle e a forma de uso da água são outros fatores importantes, não só para garantir a qualidade das larvas, mas também pelo aspecto ambiental. Aqui somos regidos pelo IDEMA, temos licença para trabalhar com água salgada,
Temos condicionantes trimestrais, onde devemos apresentar que somos responsáveis pelo controle da água que estamos descartando. Desde 2017, a UPL Potiporã utiliza um equipamento para tratar a água. A gente também tem um tratamento de água com ozônio específico para melhorar a qualidade dessa água. A gente capta essa água bruta do mar. A gente tem uma máquina que capta o oxigênio do ar, transforma em ozônio, injeta na água e coloca essa água no reservatório. Depois de um certo tempo, esse ozônio é liberado naturalmente. Então a água fica 100% tratada. No próximo bloco, como é feita a seleção genética dos camarões e os cuidados para evitar a contaminação bacteriana. Os camarões que chegam à unidade de pós-larvas Potiporã cumprem quarentena para adaptação. Eles são identificados e só recebem certificação após passarem por análises e apresentarem resultados negativos para os principais patógenos. Fornecer camarões saudáveis é uma das prioridades da empresa. Para isso, um corpo técnico especializado trabalha nos laboratórios da UPL. Potiporã é um grupo que ela se autocontrola. Então, todos os nossos animais são analisados, quando reprodutores individualmente e quando em pós-larvas amostralmente. Todos os tanques são amostrados e nós fazemos controle rígido por PCR para os principais patógenos de interesse. Isso, em parte, o custo dessa operação é relativamente elevado, mas o benefício é que lembra que 70% do que eu produzo é para consumo próprio. Então, nós temos a responsabilidade de, na etapa subsequente, que é a fazenda, ter um animal que apresente melhor performance. Você faz uma lava, ela é constantemente atacada por vírus. Assim como é o ser humano, que é atacado por vírus, como esse da Covid, nós aqui temos muito mais vírus no planeta todo. Desde os profissionais, que são mais de 30 vírus e cepas, que roda o planeta. E a gente tem que estar se prevenindo, antecipando a chegada desses vírus aqui. A gente tem um setor de pesquisa direto, permanente, só pesquisando o que é que deve ser feito para que ele sobreviva. Não tem vacina, porque você produz grandes quantidades, volume de lava que vai para dentro do viveiro. No nosso viveiro é 2 milhões de lava, tem como você vacinar, nem dar remédio, e não pode. O que a gente faz? A gente faz a seleção de animais que são imunes àqueles vírus, que não é nem imune, é que eles suportam o ataque do vírus. Além dos cuidados com a sanidade dos camarões, a UPL Potiporã utiliza máquinas de ponta para detectar bactérias e outros micro-organismos espalhados pelo ambiente. A gente tem um sequenciador de nova geração e esse sequenciador serve para que nós façamos o genoma, ou identificamos o DNA de milhares de bactérias ao mesmo tempo. Então ali a gente tem um chip e esse chip é usado para colocar o material que a gente quer sequenciar. E esse chip é colocado no equipamento e de um dia para o outro ele já faz o sequenciamento. Depois a gente pega todo o material genético sequenciado e analisa no computador. Essa análise metagenômica, a gente trouxe ela da parte hospitalar, já é feita na parte hospitalar há algum tempo. O pessoal usa para fazer verificação de ambientes de UTI e outros ambientes onde a gente precisa identificar os micro-organismos que ocorrem ali. Eu pego, por exemplo, um viveiro onde eu tenho uma mortalidade alta. Na hora que eu pego essa água do viveiro, eu extraio ali o material genético que tem na água, né, que os micro-organismos ficam na água. Eu extraio esse material genético e eu coloco, depois de algumas etapas, esse material genético nessa máquina. E essa máquina vai me dar uma lista com todas as espécies de micro-organismos que tem nessa água. Com base nessa lista, eu consigo deduzir, e mais algumas outras informações, eu consigo deduzir quais seriam os patógenos que poderiam estar causando problemas na produção. Essa máquina ela foi adquirida, foi também foi pioneirismo da Potiporã no camarão. A gente não tem conhecimento de nenhuma outra empresa que trabalhava com metagenômica antes da Potiporã. Hoje já tem várias empresas trabalhando, mas no Brasil a Potiporã foi a pioneira e eu creio que no mundo também, uma das pioneiras.
onde nós conseguimos analisar essas amostras, tanto de animais, quanto de ambiente de maturação, ambiente de larvicultura e ambiente de fazenda, utilizando metagenômica. O que foi a vantagem disso, né? Aqui na parte de produção de pós-larvas, por exemplo, nós conseguimos mapear os pontos onde bactérias patogênicas ingressavam e conseguimos eliminar esses pontos. Então a eficiência de produção aumentou significativamente, né? E isso associado à estabilidade na produção. Não tem aquele problema de um ciclo produzir muito, o outro produzir pouco, um aparecer a larva com problema, o outro não aparecer. Então, a partir do momento que a gente mapeia as entradas e consegue, por meio do manejo, né, eliminar ou reduzir a entrada do micro-organismo patogênico, a gente atinge uma eficiência de produção maior. E também nas fazendas nós conseguimos mapear os ambientes onde eu tinha que trabalhar, por exemplo, mais fertilização, ou que eu tivesse que trabalhar com a densidade menor ou densidade maior, com base na microbiota do ambiente. Que em alguns ambientes a gente tem uma microbiota que não é favorável ao cultivo, e isso é negligenciado. O pessoal até então eles não tinham como detectar essas bactérias, e hoje a gente tem. Além das análises das amostras, a seleção genética é outra forma de ficar com os animais mais resistentes às infecções virais. Para eu resolver o problema de patógeno em camarão, eu não posso vacinar o camarão. Apesar de que existem alguns grupos tentando desenvolver vacinas, né? Ainda não existe nenhuma vacina comercial para isso. E o que é feito? O que é a estratégia mais promissora para isso? E a gente tem conseguido resultados interessantes por meio dela. É a seleção genotípica. A gente pega as famílias, identifica cada uma delas, coloca elas no ambiente de produção. Isso é uma questão também que faz muita diferença na seleção genética, porque o animal ele tem que estar apto ao ambiente de produção. Tem muitos programas que fazem a seleção fora do ambiente de produção, né? E a gente acredita que a seleção no ambiente de produção ela é mais eficiente. E uma vez que nós temos esses animais que se saíram bem no sistema de produção, a gente consegue identificar as famílias por meio da genotipagem. Então a gente acaba selecionando animais que são menos susceptíveis. Daniel explica como é feita a genotipagem, que é a identificação genética de cada camarão. Foi desenvolvido um sistema de marcadores, que a gente chama de marcadores microsatélites, que a gente usa para fazer a genotipagem de animal por animal. Por meio dessa genotipagem, em grande escala, milhares de animais, né, a gente consegue isolar ali as famílias que apresentam desempenho superior. E esse trabalho sendo feito continuamente, ele resulta na estabilidade da produção. Tem um outro ponto que muitas vezes o pessoal do camarão está procurando a fórmula mágica. Eu quero um camarão que no meu próximo ciclo revolucione. Não, isso não vai existir. O que existe é um trabalho continuado onde você tem ganhos sucessivos, né? À medida do tempo que você vai trabalhando o seu animal. Esse equipamento azul que tem o computador ligado nele é o sequenciador capilar, certo? O que é sequenciador capilar? Lá dentro tem uns capilares da finura específica do fio de cabelo, o DNA passa lá dentro. Aí quando o DNA passa, a gente consegue ver os picos que correspondem ao DNA passando dentro do capilar. E aí o que acontece? Cada animal tem um perfil de pico, e cada animal tem um DNA diferente do outro, então cada um tem um perfil de picos. E aí, com base nesse perfil de picos, a gente identifica se o animal é aparentado com o outro, se ele não é. Igual a gente faz para o ser humano. Então a gente consegue saber se um camarão é filho do outro ou não. A gente consegue, pela genética de cada camarão, falar qual é da família A, qual é da família B. E aí a gente seleciona as famílias que são mais resistentes, que cresçam mais. E o trabalho de genotipagem por aqui é constante. A gente inclusive recebeu um técnico que trabalha internacionalmente para fazer a manutenção desse equipamento, que é um sequenciador de DNA, e ele mencionou que o sequenciador de DNA aqui da Potporã, ele trabalha, é um dos sequenciadores que mais trabalha no Brasil. Eles têm como quantificar isso pelo número de horas. O que quer dizer isso? Nós temos que fazer um trabalho de grande escala, utilizando tecnologias que até então não eram de baixo custo. Para que vocês tenham ideia, a gente faz a mesma tecnologia que é utilizada para fazer um teste de paternidade humana, a gente usa hoje aqui para conseguir identificar a família de um determinado grupo de camarões e com isso selecionar os melhores animais que vão para o campo. As análises em laboratório estão entre as etapas necessárias para manter a produção estável. É um trabalho contínuo, onde eu tenho que ter o manejo associado à sanidade, associado à genética. Se eu trabalhar um desses 3 pontos individualmente só na minha produção, provavelmente eu não vou ter a estabilidade na produção. Eu posso até ter um pico de sucesso. Pode, você pode até ter sucesso, mas vai ser uma coisa temporária. O que a gente precisa é ter uma estabilidade. Então a gente tem que trabalhar dessa forma, o manejo, a sanidade e a genética de forma integrada.
A seguir, as dicas para quem deseja entrar para a carcinicultura. A estrutura da unidade de pós-larvas Potiporã atende a vários requisitos de formalização e legalização ambiental, mas nem todos os carcinicultores estão devidamente regularizados. Segundo a FAEC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, 80% dos 1.300 pequenos e médios criadores de camarão do estado não possuem licenciamento ambiental. O empresário Cristiano Maia, que também é presidente da Associação Nacional da Cadeia Produtiva do Camarão, trabalha para melhorar esses dados. Toda fazenda de camarão tem que ter licença ambiental, tirar um CNPJ para vender direitinho. Já tentei regularizar isso aí. Eu, como presidente da associação do setor, já tentei várias vezes reunir os produtores. Vamos se regularizar, é bom você estar legal, vocês estão legal. Não, mas tal, é burocrático, eu tenho que ter uma licença de uma prévia, de instalação, depois de operação. Eu reuni com o pessoal do meio ambiente do estado, já começamos a reduzir, criamos uma resolução dentro do COIMA para diminuir essas exigências, foi reduzido, mas o que eu sinto, eu até sugeri, o governador também concordou, o Elmano, que já assumiu e tudo, a gente fazia um mutirão na cidade de Jaguarona, que tem quase 500 produtores pequenos lá, nenhum tem licença, nenhum. Então a gente fazia um mutirão dentro do meio ambiente. Agora a gente tem que passar primeiro uma fase educacional prévia. É o que eu disse para o governador e para o pessoal do meio ambiente. Vamos fazer uma educação prévia, educar aqueles produtores da importância dele estar legal, antes de você chegar na ação. O empresário também gostaria que o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, emitisse uma resolução regionalizada. Duas resoluções que travam, a 313 e a 353. Essas duas resoluções, os parâmetros que exigem físico-químico, nem a água mineral às vezes atende. Você precisa adaptar a realidade localizada, não é o nacional. Eu quero saber, eu digo, olha, nós temos uma resolução para os 5 estados do estado do Ceará. O Rio Jaguaribe, o estado do Jaguaribe é maior do que o estado do Curu, do Coreaú. Todos os estados têm a sua... tem menos mangue, um não tem mangue, outros o rio corre sempre, leva o material de suspensão para dentro do mar. Então, sim, eu queria uma resolução regionalizada, com análise de água de cada estuário. Eu espero agora que a gente, a nomeação dos secretários aí, já tive reunião com eles, para destravar, o Brasil precisa gerar emprego, gerar renda. Eu tenho licença, todas as minhas fazendas, todos os meus empreendimentos têm licença, mas só Deus e eu sei o que precisa fazer. É uma verdadeira arrumaria, você dentro do órgão ambiental, visite nossos técnicos, N vezes até que isso é uma licença. Daniel tem algumas orientações para quem quer entrar na cadeia produtiva de camarão. Se você está começando do zero, o desenho da sua fazenda, a configuração ali dos viveiros, a parte de reservatório de água, tudo isso daí é fundamental para você ter sucesso na produção. Porque é a base, né? E muitas vezes a maior parte do investimento, a pessoa investe ali num desenho errado, numa configuração errada, ela vai ter uma circulação de água com problema, ela vai ter um armazenamento de água com problema, vai ter dificuldade de manutenção do viveiro. Então esse é um ponto inicial que se a pessoa quer começar, ela tem que se preocupar. E mais do que isso, né? Procurar laboratórios que ofereçam um material de qualidade e não trabalhar apenas pelo preço. O preço muitas vezes pode ser uma armadilha, né? Você adquirir ali uma pós-larva por um preço menor, mas ela não tem uma qualidade, você está introduzindo o vírus no seu sistema e esse vírus ele não vai sair dali. Ele vai ficar ali, ele vai prosperar ali por um bom tempo. Então é trabalhar com empresas sérias que acreditem na questão sanitária, que acreditem na genética e, em paralelo, realizar um bom manejo, investir na equipe técnica. Esse seria o conselho. Talvez o investimento inicial seja um pouco maior, mas certamente a estabilidade na produção vai cobrir esse investimento. Apesar de alguns entraves, Cristiano Maia recomenda a carcinicultura como negócio e repassa mais dicas. Quando você quiser começar uma nova fazenda de camarão, primeiro procura se ela tem água e boa. O que eu aconselho é procurar se legalizar. Peça licença na SEMAS. Se houver um gargalo, a gente tem a associação que ajuda a orientar. Tem agora a FAEC que está ajudando a orientar a tirar a licença. É bom todo mundo ficar legal, para na frente ser surpreendido por um fechamento
da fazenda, por falta de licença, falta de CNPJ, falta de nota fiscal. Eu produzo leite a vida toda. Leite a vida toda. Plantei milho, plantei feijão, plantei tudo aí, eu experimentei. E ninguém concorre com o camarão em termos de renda final. O ciclo é muito curto, 90 dias você está vendendo tudo. Depois a infraestrutura é que é mais cara, mas o banco está aí para financiar. O Banco Nordeste anda toda hora me perguntando a mim quem é que está querendo dinheiro para financiar a fazenda de camarão, pessoal. Mas para tirar o empréstimo tem que ter a licença ambiental. Então o pessoal tem que estar legal, que o banco financeiro faz infraestrutura e ele vai ganhar. Tem carência, tem prazo para pagar. E a nossa raça, que é a Vanda Meio, do Pacífico, ela sobrevive à água doce, água salobra, água salgada. É só você ter um cuidado com a água, que o camarão quer água boa. Assim como todo ser vivo quer um ambiente bom, o camarão também quer, né? Então, o pessoal sabendo criar, ele vai produzir bem, vai ter renda. Isso é o que acontece. Eu tenho dito para o pessoal da associação que a organização cada vez mais na qualidade, no produzir um bom camarão, para quando chegar lá na mesa do consumidor, o pessoal elogia. Cristiano Maia também falou sobre os planos de expansão da Potiporã. Nós hoje temos 4 laboratórios. 3 nossos, compramos mais 2, e reformamos, ampliamos, melhorou. Ampliamos nesses últimos 4 anos, ampliamos muito laboratório. Nossa capacidade de 400 milhões de lava, quando a gente chegou, hoje a gente produz até 800 milhões. Se intensivar, vai para isso, de lava, mês. Então, a fazenda da Potiporã, a gente vai ampliar lá uns 100 hectares agora. Saiu essa licença, a gente está anexando dentro dessa licença, outra licença da técnica cumprir, né? Uns 100 hectares dentro da Potiporã vai começar depois das chuvas, julho para agosto. E estamos buscando no mercado alguma fazenda, que nós temos, no beneficiamento, a gente ampliou, quando eu comprei era uma esteira, hoje nós temos 5 esteiras de descabeçamento. Máquina de descascar o camarão, a gente tinha 2, hoje tem 3, né? Tendo importado dos Estados Unidos, né? Mesas de avisceramento, a gente construiu mais uns 300 hectares só para eviscerar, que o camarão hoje tem que ser eviscerado, pré-cozido. A gente ampliou todas essas áreas dentro do beneficiamento. E nas fazendas a gente tem com melhoramento genético, a gente tem aumentado as densidades dentro do viveiro, que esse é a grande vitória nossa, é você aumentar a densidade do viveiro. Você botar 15, 10 camarões por metro quadrado, botar 40, que a gente está botando hoje nas 2 fazendas. Na outra fazenda nós ainda estamos segurando em torno de 20, mas a gente está com 40 e uma produção boa de 7 mil quilos por hectare ano na Potiporã. Acho que é a maior produção do país, em média por hectare. A gente, porque investe em genética, investe em ração, investe em água boa, investe permanente dentro da fazenda. Tudo que sobra da fazenda, do que você ganha, a gente reinveste sempre. Em arador, 5 mil arador, 4 mil arador, cada arador é 3 mil, 15 milhões só em arador. Então, é permanente para você aumentar a densidade. Muito obrigado por o senhor ter nos recebido aqui hoje, tá? Acho que se tivessem mais pessoas como o senhor Cristiano no agro brasileiro, né, seria muito melhor, né, muito mais avançado, tá? Pelo seu empreendedorismo, tá? E obrigado, raça também de trabalha todo dia, não tem feriado. O Brasil precisa de mais empresários igual o senhor, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Otimista por eu ter vindo aqui, né, ver um pouco assim da nossa história. A gente fez um resumo muito rápido das nossas empresas, mas nós temos aqui há 7 anos. A gente dobrou em tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Oferecimento Potiporã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho.